Bom dia, pessoal. Professor Reinaldo Santana, substituindo provisoriamente o professor Moisés, que está em viagem. Assim que ele retornar, ele assume as turmas de arte e redação. Um olhar sobre a arte. Eu vou lendo aqui no computador e vocês vão acompanhando aqui na tela e a gente vai fazendo alguns comentários acerca do assunto que a gente está tratando, beleza? Vamos lá. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, né? Sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio, né? Toda arte é filha de seu tempo. Na arte, traduzimos não apenas uma porção de nossa subjetividade individual, mas também imprimimos algo do tempo em que vivemos. Como assim, professor? Como assim toda arte é filha de seu tempo? Todo artista, quando ele vai produzir uma obra de arte, ele está inserido em um tempo, certo? Por exemplo, nós estamos em 2021. Se eu fosse um artista e fosse criar uma obra de arte nesse ano de 2021, provavelmente muito do que a gente está vivendo estaria presente na minha obra de arte. O que a gente está vivendo? A gente está vivendo um período de pandemia, onde muitas pessoas estão perdendo parentes, muita gente está morrendo. É um período triste para a gente viver, é um período que a história vai lembrar com muita tristeza. Por quê? Porque muitas pessoas estão perdendo seus familiares, muitas famílias estão sendo desfeitas agora. Então, como é um momento muito difícil, se um artista fosse criar uma obra de arte agora, provavelmente ele ia criar uma obra de arte que tivesse profundamente sendo influenciada por esse momento atual. Então, olha lá. Então, o que a gente vai ver agora são algumas imagens, algumas pinturas que foram feitas através do tempo, justamente para exemplificar o que eu estou falando, que toda obra é filha do seu tempo. Vocês vão ver que cada pintura, apesar de serem várias pinturas, mas cada uma é bem característica do seu tempo. A gente tem um exemplo de arte rupestre, que é aquela arte pré-histórica. Por que eles colocaram um bisão aqui? Porque era uma caça para eles. Então, como eles conviviam diariamente com isso, tendo que caçar, matar um animal para tirar carne, para fazer casaco, para se alimentar com a carne, fazer casaco com a pele, então isso era algo que rodeava, que estava diretamente ligado ao dia a dia dos homens das cavernas, né? Dos homens pré-históricos. Outro quadro aqui, né? Por exemplo, a gente vai ter uma pintura religiosa de 1308, olha só. Então vejam que as roupas denunciam a época em que essa arte foi feita. O próprio tema, que é um tema religioso, era um tema que estava muito em voga, muito em evidência nesse período. Então olha só, os santos aqui, todos com aquelas auréolas, né, de luz. Então percebam, é muito característica da Idade Média essa obra de arte aí. Esse outro quadro aqui, né, que é o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, que foi feito em 1483, olha lá, quase 150 anos depois. Então percebam que, olha lá, nessa imagem anterior, todas as pessoas, como se trata de uma obra de arte totalmente voltada para um tema religioso, percebam que todos eles estão vestidos, todos eles estão de uma forma mais conservadora, digamos assim. Já aqui não. Olha só como os tempos mudaram e a obra de arte também mudou. Vejam que ela já está totalmente nua, é uma deusa nascendo. Se lá as pessoas seguiam só a religião cristã, aqui eles já se libertaram um pouco dessa religiosidade exagerada, tanto que eles já se permitem falar de temas mais erotizados, como por exemplo, o nascimento de uma deusa totalmente desnuda, cobrindo as partes apenas com cabelo, olha só. Para ver como o tempo mudou e a obra de arte mudou com esse tempo, tá? Aqui a gente já tem uma arte feita por uma pintora brasileira, né, Tarsila do Amaral, de 1928. Então perceba que aqui até os traços da obra de arte, os traços dessa pintura são diferentes. Já aqui são traços mais simples, olha lá, cores mais fortes, mais gritantes. Por quê? Porque o tempo mudou, a arte também mudou. A forma que o artista enxerga a obra de arte também muda. E esse novo olhar do artista para a obra de arte, ele vai transparecer na sua obra. E olha só como já é uma outra pintura, um outro contexto, uma outra característica para a mesma forma artística, que é a pintura, tá?
E aqui a gente já vai ter uma obra de arte totalmente atual, o grafite, né? Que é uma arte das ruas. Então veja, aqui ele já está colocando um efeito 3D, 3D que é um termo muito utilizado nos dias de hoje, com todo o avanço tecnológico. E aí o próprio grafiteiro, o SCAF, ele está simulando que ele está puxando esse dinossauro aí. Mas isso aqui na verdade é só uma pintura, é um muro isso aqui, mas um muro pintado com uma técnica 3D, que dá essa ideia de que há uma profundidade no desenho. Então percebam, olha só a diferença das obras de arte. Então veja que o tempo vai passando e a forma que o artista vai criando a sua arte também vai mudando, beleza? O que prova que toda arte é sim filha do seu tempo, tá? A arte pode ser representada através de várias formas. A gente falou muito de pintura, né? Como a pintura se modificou através do tempo. Mas não é só a pintura que a gente tem de forma artística. A gente pode citar, por exemplo, a música, né? Aí a gente tem a música alternativa, a música disco, reggae, ska, rhythm and blues, soul, country, folk, metal, punk, indie, enfim, vários estilos musicais aí, ok? A escultura é uma outra forma artística, né? Foi muito utilizada, ainda é, ela já foi mais, mas ainda hoje há escultores que dão continuidade a essa forma artística aí. A gente tem o teatro como expressão artística, né? O teatro é aquela obra de arte em que as pessoas vão encenar personagens em um palco para uma plateia, e tudo isso de forma simultânea, né? É uma obra de arte que acontece ao vivo e a cores, é naquele momento que acontece. Mesmo que a peça teatral seja a mesma que eles vão apresentar em outro lugar, no outro dia, mas a forma que eles vão apresentar já não é a mesma, né? Vai ter dia que eles vão falar mais alto, mais baixo, com mais expressividade, com menos expressividade. Então, o teatro é uma obra de arte que ele está sempre em modificação. Por quê? Porque cada dia de apresentação é uma apresentação diferente, né? A gente vai ter uma outra expressão artística também, como o cinema, né? Conhecido também como a sétima arte, né? A gente tem uma outra forma artística que é a dança, né? Que é a arte do movimento, a arte do corpo em movimento, né? Sem movimento não existe dança, uma vez que a dança está baseada nos movimentos corporais. E a gente vai ter também outras formas de arte, né? Por exemplo, a arte digital, que é muito comum nos dias de hoje, já que a tecnologia avançou tanto, o artista avançou com essa tecnologia. Então, existe tecnologia e existe arte tecnológica, né? A gente vê aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma arte digital, feita totalmente no computador, né? Ele pega uma foto, trabalha nos programas, joga umas cores ali, umas texturas diferentes, e a gente tem a arte digital. Outra arte que veio a reboque da tecnologia é o cinema, o video art, né? Por quê? O vídeo já é tecnológico, ele vai precisar de um celular, de uma câmera para ser filmado. E o video art, ele vai fazer muito uso dessas mídias manuais, como por exemplo um celular, que é um dispositivo manual em que, olha, aqui a gente tem um olho, outro olho, uma boca formando um rosto com 3 celulares diferentes. Isso aqui é um video art, tá? A gente também vai ter como forma artística, como expressão artística, a fotografia. A gente vai ter mais aqui os quadrinhos. Quem nunca leu uma história da Turma da Mônica, ou então da Marvel, da DC, né? Que tem os X-Men, o Super-Homem, Capitão América, Batman. E eles apareceram, a princípio, não nos cinemas, mas nos quadrinhos, beleza? Após o seu surgimento, há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando um importantíssimo espaço na sociedade. Haja vista que algumas representações da arte são indispensáveis para muitas pessoas nos dias atuais, como por exemplo a música, que é capaz de nos deixar felizes quando estamos tristes. Ela funciona como uma distração para certos problemas, um modo de expressar os sentimentos que sentimos aos diversos grupos da sociedade. É verdade, a gente nem percebe, mas a arte ela está rodeando a gente o tempo todo. Quem é que não passa na rua e ouve uma música tocando, seja numa caixa, num poste, seja numa casa? Quem é que não passa numa casa e vê o vizinho pintando lá? Ah, eu coloquei essa cor porque ficou mais bonita. Isso é uma expressão artística. E a gente nem percebe que a gente faz arte, que a gente se alimenta de arte o dia todo, né? Muitas pessoas dizem não ter interesse
pela arte e por movimentos ligados a ela. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe a pinturas ou esculturas. Também pode ser representada por formas mais populares, como a música, o cinema. Quem é que nunca ligou um filme na televisão para assistir? E isso o filme é uma expressão artística, né? Essas formas de arte são praticadas em todo o mundo e em diferentes culturas. Atualmente, a arte é dividida em clássica e arte moderna. E qualquer pessoa pode se informar sobre cada uma delas e apreciar a que melhor se encaixar com sua percepção de arte. Ah, eu não gosto dessa arte moderna, eu vejo um quadro, um bocado de pintura, de só tinta jogada, parece que foi uma criança que fez. É verdade, muitas pessoas são assim, pensam assim na verdade. Mas cada coisa ali, cada tinta tem um porquê. E o artista sabe o que ele está sentindo para se expressar daquela forma. Às vezes a gente não tem um olhar tão apurado porque a gente não se preocupa em estudar obras de arte. Mas quem conhece arte sabe que aquilo ali está representando alguma coisa, ou um sentimento, ou está passando uma mensagem. Só que a gente não tem aquele conhecimento, certo? E a arte clássica não é aquela arte que já é mais, como se fosse uma imitação da realidade, né? As figuras são figuras humanas, figuras de animais, são paisagens, mas tudo voltado para a realidade, né? É o que a gente chama de arte figurativa, porque elas representam a figura. E aí a gente vai ter uma tarefa para casa, né? Que é: faça uma leitura do texto Pequena Viagem pelo Mundo da Arte, que está lá na página 17 do livro de vocês. E em seguida vocês vão só resolver aquele exercício que está lá, na página 18. Beleza? Não tem mistério nenhum. Acabou de fazer o exercício? Bateu uma foto, manda para o meu WhatsApp, que aí eu dou visto lá. Beleza? No mais, galera, muito obrigado pela atenção e até a próxima.